isso aí, pessoal. Uma luta grande, né? Estamos aí tentando lutar contra esse vírus, tentar contra essa situação terrível, situação econômica que nós vamos passar, que eu acho que é o mais grave de tudo isso, é a situação econômica, né? Mais do que o próprio vírus. No nosso país, um país em desenvolvimento, um país rico, mas um país cheio de desigualdades, eu acho que vai matar mais do que o vírus. Por isso que a equipe de economistas, a equipe de empreendedores, a equipe de pessoas ligadas ao crescimento desse país precisa realmente estar muito ativa e receber muito apoio do governo, seja estadual, federal, municipal, para que os empreendedores possam manter essa nação ainda de pé. Essa é a minha mensagem. E gostaria de também fazer uma reflexão seguinte. Tive a oportunidade de ouvir um texto sobre o livro de Apocalipse e realmente me recordei que a primeira quarentena que a nossa humanidade passou foi a quarentena de Noé, 40 dias e 40 noites. E foram realmente tempos difíceis tempos que foram precedidos por uma completa corrupção da humanidade. A humanidade estava corrompida de uma tal forma, e seus animais também. Uma corrupção que muitos historiadores dizem que até foi uma corrupção genética, devido à junção dos filhos dos homens, os Benai Elohim, aqueles filhos de Deus, filhos dos homens não, filhos de Deus, os Benai Elohim, aqueles anjos que no Monte Hermon fizeram um pacto. Isso está descrito no livro de Enoque, apesar de ser um livro apócrifo, mas é um livro muitas vezes citado na nossa Bíblia, na Bíblia tradicional. Mas no livro de Enoque é dito que esses anjos rebelados de Deus, se reuniram no Monte Hermon, em Israel, e fizeram um pacto contra a criação de Deus. E esse pacto ele começou justamente, isso você vai ver muito bem em Apocalipse, com a fecundação das mulheres humanas, que deram origem a homens de poder, os chamados Néfilins. E esses Néfilins, por serem uma hibridização entre humanos e seres angelicais, seres interdimensionais, se tornaram realmente os grandes homens de poder da humanidade, mandando na humanidade, dominando a humanidade e corrompendo a humanidade. E essa corrupção, segundo alguns teólogos e historiadores, chegou ao ponto da genética da humanidade, da composição genética da humanidade, que levou, por sua vez, inclusive, a aberrações. Parece que toda aquela questão da mitologia grega, dos mitos gregos, dos mitos persas, dos mitos em geral, inclusive dos hindus, nos hindus você vê muito isso, nada mais é do que um reflexo dos tempos pré-diluvianos, ou seja, a junção de homens com macaco. Isso na religião hindu você encontra essa citação, várias citações, né? Homem com rato, homem com cavalo, o centauro, os gregos, né? Homem com pássaros, fênix, homem com touro, minotauro. Ou seja, a hibridização ela não ficou somente restrita ao ser humano, restrita à hibridização de seres interdimensionais, angelicais, os anjos caídos, com os seres humanos, mas sim, ela se estendeu para animais. Por isso que na Bíblia está escrito que tudo se corrompeu, tudo, até os animais. E houve justamente aquele momento épico, histórico, onde todos aqueles que não tinham se corrompido foram para uma arca. E dali nós tivemos então a quarentena, a primeira quarentena da humanidade, porque não tinha mais jeito, não tinha mais como manter aquela civilização, uma civilização que durou milênios, desde o início de Adão e Eva, durou milênios, e deu origem então a essa
corrupção total. Apesar de uma corrupção total, mas tecnicamente, em termos de tecnologia, altamente avançados. Eles tinham vários tipos de tecnologias que nem hoje nós temos, e a cada dia que passa os nossos arqueólogos conseguem encontrar evidências disso, e algo que não conseguimos refutar em hipótese nenhuma é a questão da existência do dilúvio. O dilúvio, ele é relatado em várias culturas, inclusive na cultura mais antiga, a cultura dos sumérios, através da epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, que é um conto sumérico, é justamente muito parecida com tudo aquilo que aconteceu com Noé e sua família. Você também tem outros relatos, né, em várias partes do mundo, não somente na região do Oriente Médio, desde os povos pré-colombianos até os nativos australianos, os povos nativos também da Oceania, os povos que habitam a região asiática, ou seja, todas as culturas do mundo têm esse eco do dilúvio. Então, culturalmente, é impossível isso não ter existido. Antropologicamente falando também, e historicamente também falando, é muito difícil o dilúvio não ter acontecido. E várias histórias semelhantes, e a que eu me lembro agora é a epopeia de Gilgamesh, que foi justamente uma história difundida entre os sumérios. Os sumérios, pós-dilúvio, é justamente a civilização mais antiga que existe. Dali que veio Abraão, né? O Ur dos caldeus fazia parte justamente do povo sumério. Abraão veio dessa região. Inclusive, Abraão ainda conseguiu ser contemporâneo de Noé, porque naquela época as pessoas viviam muito, havia alguma coisa dentro do nosso sistema atmosférico, talvez um incremento na camada de ozônio que inibia a penetração de raios cósmicos dentro da nossa Terra, e essa diminuição da penetração de raios cósmicos diminuía, por sua vez, então, o envelhecimento. Então, provavelmente é isso. Por isso que eles viviam muito. Eu sei que a contagem de anos é diferente da nossa, mas o que é certo é que eles viviam muito mais do que o ser humano atual. E chegaram ao ponto de Noé poder ainda ser contemporâneo de Abraão, nosso grande pai das principais religiões monoteístas. Então, é uma reflexão, né? Porque a nossa primeira quarentena ela se deu justamente no dilúvio, onde durante 40 dias e 40 noites, aquela família, uma família que ainda não estava corrompida, animais que não estavam corrompidos pela situação, foram preservados, e a partir dali eles começaram a repovoar a terra, a repovoar com animais, a repovoar com aquela família, a repovoar tudo. Isso é uma questão de fé. Eu respeito todos aqueles que não acreditam nessa história, eu só peço que estudem, né? Não estudem religiosamente, não. Estudem utilizando metodologia científica, que vocês vão se convencer. Não precisa ir na catequese da Igreja Católica ou na escola bíblica dominical da Igreja Protestante ou nas aulas dadas por centros espíritas. Não precisa disso. Vá à comunidade científica, estude com os antropólogos, estude com os historiadores, com os filósofos, que você vai ver que é uma história muito real e que realmente aconteceu e que deu um start na nossa humanidade. Agora, o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: esses 40 dias e 40 noites que aquela família ficou junta, realmente foram dias de muito conflito, dias difíceis, né? Você imagina você dentro de um barco, esse barco construído e levando vários animais, você tendo que controlar toda aquela situação, passando necessidade, que muitos passaram. Então, os conflitos internos, eles começaram a aparecer. Porque o ser humano, quando não passa necessidade, as coisas vão bem, né? A gente só vai realmente conhecer uma pessoa a partir do momento que duas situações: ou quando você dá poder a ela,
ou quando você passa necessidade com ela. Aí você vai realmente conhecer o caráter de uma pessoa. E apesar de não estarem corrompidos, né, situações graves aconteceram durante aquela quarentena, que culminaram inclusive com a expulsão, logo após o final do dilúvio, a expulsão de um dos filhos de Noé, Cão, que deram origem aos cananitas, né? Mas Cão, ele zombou do pai, ele fez coisas não muito morais com o pai, logo após que o pai se embebedou. Eu não vou falar aqui porque não é esse canal, mas depois pesquisem de algumas interpretações de tradução do original hebraico do que aconteceu da relação entre Cão e o pai. E de Cão nós temos Cush, e de Cush então deu origem a Nimrod, o grande idealizador de Babel. E aí a história vocês sabem. Mas o que meu recado para hoje é o seguinte: estamos passando momentos de quarentena, momentos difíceis nós vamos passar. Pessoas vão perder empregos, pessoas vão ter diminuição dos seus salários, pessoas não vão ter condições de comprar comida. Se realmente nossos governantes não tomarem ações firmes, enérgicas, haverá um desabastecimento generalizado. Por isso que eu estou falando isso, justamente para não acontecer. E, de certa forma, essa crise ela vai ser somente uma marolinha perto da crise econômica que nós vamos passar. Aí pediria até que o Daniel compartilhasse uma imagem que eu pedi para ele colocar. Então, essa imagem eu recebi de um amigo, muito boa essa imagem. Esta foto expressa a situação real, uma situação realmente crítica. Está em inglês aqui, onde tem até a bandeirinha do Canadá, interessante, deve ter sido um canadense que desenvolveu. E ele fala assim: esteja certo de lavar as suas mãos e tudo ficará bem. Aí mostrando justamente a marolinha do Covid-19, que não é uma marolinha, né? Realmente é uma situação grave, mas aí vai vir uma tsunami da recessão. E aí que a gente vai começar a ver realmente os caráteres das pessoas e vamos conseguir realmente observar qual será o impacto, quanto isso vai trazer para a humanidade. Então, meu recado aqui aos políticos é o seguinte: o momento agora é de não corrupção. Vocês não podem permitir a corrupção. Corrupção nunca foi bom para uma nação e não será agora. Nesse momento, então, não será. Não corrompam. Chamem técnicos, pessoas capacitadas. Não coloquem em cargos importantes politicagem. Isso a gente tem que bater palma para o nosso presidente Bolsonaro. Apesar de não concordar com algumas coisas que ele faz, mas ele escolheu, na grande maioria dos cargos técnicos, gente capacitada. O ministro Mandetta está fazendo um excelente trabalho. Trabalho realmente de nível jamais visto. O nosso ministro também, o ministro Paulo Guedes, é outro também, que está fazendo um excelente trabalho. Apesar do Bolsonaro ter dado suas mancadas, mas pelo menos ele entende que ele nada sabe. Só por ele saber que nada sabe, isso já é uma grande coisa. E colocou gente boa, gente realmente que está conduzindo bem. Mas o pessoal dos estados precisa realmente parar com essa politicagem. Bota de novo lá na minha. Deixa a minha imagem com aquela imagem lá. Isso que é muito importante. Vamos lá, eu vou falar com aquela imagem para você. Você sabe que uma imagem ela fala mais do que 1000 palavras. Olha o Covid-19. Olha a recessão. Entende? Vai matar muito mais gente a recessão. Então, vocês governadores, vocês prefeitos, não é hora mais de chamar, porque eu vou chamar fulaninho aqui, que fulaninho ele é politicamente importante para mim, ou ciclano. Não. Agora é hora de vocês chamarem técnicos. Técnicos, tanto da área de saúde, como técnicos também da área do empreendimento e da economia.
Porque só assim, realmente, essa tsunami não vai atingir vocês. Porque vocês não imaginam que vocês vão ficar protegidos em bunkers, ou vão pegar um jatinho e vão simplesmente sumir, não. O veneno revolucionário, quando ele começa, ninguém consegue parar. O veneno revolucionário, quando ele começa, ninguém consegue parar. Vide as revoluções. Vou falar aqui da Revolução Francesa, em específico, a primeira Revolução Francesa, com aquele louco do Robespierre. Chegou ao ponto dele matar os seus próprios companheiros. Todos eles foram guilhotinados. Por quê? Porque é o veneno revolucionário. Tinha momentos durante a Revolução Francesa que aquela guilhotina não parava de funcionar. Não parava. É o veneno revolucionário. A segunda Revolução Francesa, que foi a revolução do proletariado contra a burguesia, foi outra desgraça também. Onde não se conseguia parar. E muitos políticos que achavam que estavam protegidos por detrás de estruturas organizacionais do Estado foram mortos. Então, é o seguinte, eu não vou calar minha boca aqui, eu sou médico, tecnicamente eu preciso falar de medicina, mas eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão. E se vocês não tomarem cuidado, políticos, é isso que vai acontecer. Essa tsunami vai atingir vocês de uma forma terrível. A gente não sabe aonde isso vai parar, mundialmente. Existe um lapso temporal entre as principais crises que a humanidade passou no século XX. A crise de 1918, a gripe espanhola, começou no Kansas e depois se espalhou, Kansas, Estados Unidos, e se espalhou para a Espanha. Depois você teve a grande recessão, 1929, recessão mundial, que culminou com a Terceira Guerra Mundial. Mas o crescimento naquela época, ele era aritmético, não era um crescimento exponencial como o nosso. Não tinha essa tecnologia. As coisas realmente demoravam mais para acontecer. Mas nós estamos trilhando o mesmo caminho. Uma grande pandemia mundial, que vai evoluir para uma recessão e que vai evoluir para uma Terceira Guerra Mundial. A não ser que vocês realmente entendam que isso não é mais possível. Vocês precisam ser técnicos. Eu não estou falando aqui em tecnocracia positivista de Augusto Conte, não. Que é uma outra desgraça. Eu estou falando em técnicos. Vocês precisam colocar em lugares chaves técnicos, pessoas capacitadas, pessoas que não necessariamente são politicamente importantes e necessários. Então, um recado que eu tenho é esse para dar para vocês. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham consciência disso. Como eu havia falado na minha última live, a grande maioria de vocês são psicopatas. Não tem empatia por ninguém, não tem amor por ninguém. Essa área do cérebro não funciona para vocês. Vocês justamente conseguem transmitir somente estímulos linguísticos, nada mais além disso. Mas que pelo menos dois estímulos que funcionam bem em vocês, que é o medo e a raiva. Que pelo menos vocês tenham medo da população. Medo do veneno revolucionário que vai vir após essa crise. Estou falando isso com vocês para que isso não aconteça. A minha vontade é que isso não aconteça. Eu peço de todo o coração que isso não aconteça. Mas quem não estuda história está fadada a repeti-la, já dizia Jorge Santayana. Quem não estuda história está fadada a repeti-la. E eu vou aqui falar também uma frase de um amigo meu que foi tradutor e funcionário do Departamento de Estado norte-americano, que fazia as traduções dos presidentes americanos para o português e o espanhol, o professor Mário Giudicelli. Ele falava uma coisa assim para mim: Marcelo,
Não tente mudar o mundo, porque o mundo não quer ser mudado. Não tente mudar o mundo, porque o mundo não quer ser mudado. E é verdade. A gente, apesar de ser uma voz que clama no deserto, apesar de nós sermos muitas das vezes chamados de Dom Quixote de La Mancha, a gente tenta, pelo menos para a gente dormir com a consciência tranquila, que nós avisamos que isso vai acontecer. Tá bom?